1 Samuel capítulo 21. Davi e o sacerdote Aimeleque em Nobe. Então Davi veio a Nobe a Aimeleque, o sacerdote. E Aimeleque temia encontrar-se com Davi e lhe disse: Por que estás sozinho, e não há homem contigo? E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: O rei me ordenou um negócio e me disse que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que te ordenei. Eu indiquei os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, o que há debaixo da tua mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: Não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado, se os jovens tiverem se guardado, ao menos, de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: Em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, desde que saí, e os vasos dos jovens são santos. E o pão é, de algum modo, comum, sim, embora tenha sido santificado neste dia no vaso. Assim o sacerdote lhe deu pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão da apresentação, que foi tomado de diante do Senhor para se colocar pão quente no dia em que este foi retirado. Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. E Davi disse a Aimeleque: E não há aqui debaixo da tua mão lança ou espada? Pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu pressa. E o sacerdote disse: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale de Elá, eis que aqui está envolvida em um tecido atrás do éfode. Se quiseres tomá-la, toma, pois não há outra aqui, salvo aquela. E Davi disse: Não há nenhuma como essa, dá-ma. E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul, e foi para Aquis, o rei de Gate. E os servos de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares? E Davi guardou estas palavras no seu coração, e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. E ele mudou o seu comportamento diante deles, e fingiu-se de louco em suas mãos, e arranhou as abas do portão, e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então disse Aquis aos seus servos: Eis que vedes que o homem está louco. Por que então mo trouxestes? Tenho eu necessidade de loucos, para que trouxesseis este companheiro para agir como louco na minha presença? Entrará este sujeito na minha casa? 1 Samuel capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviram isto, eles para lá desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos os que estavam descontentes, juntaram-se a ele. E ele se tornou capitão sobre eles, e com ele havia cerca de 400 homens. E Davi foi dali para Mispá de Moabe, e ele disse ao rei de Moabe: Permite, rogo-te, que o meu pai e a minha mãe venham e estejam contigo, até que eu saiba o que Deus fará por mim. E ele os trouxe diante do rei de Moabe, e eles habitaram com ele todo o período em que Davi esteve na fortificação. E o profeta Gade disse a Davi: Não permaneças na fortificação,
parte e vai-te à terra de Judá. Então Davi partiu e adentrou a floresta de Arete. Quando Saul ouviu que Davi e os homens que com ele estavam foram descobertos, agora Saul permanecia em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá, tendo em mãos a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos seus servos que estavam junto a si: Ouvi agora, vós benjamitas, dará o filho de Jessé a cada um de vós campos e vinhedos, e fará de vós capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me mostre que o meu filho fez um pacto com o filho de Jessé, e não haja nenhum de vós que esteja condoído por mim, ou me mostre que o meu filho incitou o meu servo contra mim, para estar deitado em espera, como neste dia? Então respondeu Doeg, o edomita, o qual estava colocado acima dos servos de Saul, e disse: Eu vi o filho de Jessé vindo a Nobe, a Aimeleque, o filho de Aitube. E ele consultou o Senhor por ele, e lhe deu provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, o filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E Saul disse: Ouve agora, tu, filho de Aitube. E ele respondeu: Aqui estou, meu senhor. E Saul lhe disse: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, ao dar-lhe pão e uma espada, e teres consultado a Deus por ele, para que ele se levante contra mim, a estar deitado em espera, como neste dia? Então Aimeleque respondeu ao rei e disse: E quem é tão fiel entre todos os teus servos quanto Davi, que é genro do rei, e vai segundo a tua ordem, e é honorável na tua casa? Comecei eu, então, a consultar Deus por ele? Esteja isto longe de mim, que o rei não impute qualquer coisa ao seu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo não sabia nada de tudo isto, menos ou mais. E o rei disse: Certamente morrerás, Aimeleque, tu e toda a casa do teu pai. E o rei disse aos homens da infantaria que estavam junto a ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque a sua mão também está com Davi, e porque eles souberam quando ele fugiu e não mo mostraram. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos sobre os sacerdotes do Senhor. E o rei disse a Doeg: Volve tu e cai sobre os sacerdotes. E Doeg, o edomita, volveu e caiu sobre os sacerdotes e matou naquele dia 85 pessoas que vestiam um éfode de linho. E Nobe, a cidade dos sacerdotes, ele feriu com o fio da espada, tanto homens como mulheres, crianças e os que mamam, e bois e jumentos e ovelhas com o fio da espada. E um dos filhos de Aimeleque, o filho de Aitube, de nome Abiatar, escapou e fugiu atrás de Davi. E Abiatar mostrou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E Davi disse a Abiatar: Eu soube naquele dia, quando Doeg, o edomita, ali esteve, que ele seguramente contaria a Saul. Eu causei a morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica tu comigo, não temas, pois aquele que busca a minha vida, busca a tua vida, mas comigo tu estarás salvo. Primeiro Samuel, capítulo 23. Davi livra a cidade de Keila. Eles então contaram a Davi, dizendo: Eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Portanto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir e ferir estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai
e fere os filisteus e salva Keila. E os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos temerosos aqui em Judá, quanto mais se formos a Keila contra os exércitos dos filisteus. Então Davi consultou o Senhor mais uma vez, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. Assim, Davi e os seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus e trouxeram o seu gado e os feriram com um grande massacre. Assim, Davi salvou os habitantes de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi, a Keila, ele desceu com um éfode na sua mão. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. E Saul chamou todo o povo à guerra para descer a Keila para sitiar Davi e os seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar, o sacerdote: Traz-me aqui o éfode. Então disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, o teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul, segundo ouviu o teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: Ele descerá. Então disse Davi: Entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: Eles te entregarão. Então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguiram ir. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila, e ele refreou de seguir adiante. E Davi habitou no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Zife. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. E Davi viu que Saul havia saído em busca da sua vida, e Davi estava no deserto de Zife, em um bosque. E Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi no bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. E ele lhe disse: Não temas, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará, e tu serás rei sobre Israel, e eu estarei junto a ti, e isto também o meu pai o sabe. E os dois fizeram um pacto diante do Senhor, e Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para a sua casa. Então os zifeus subiram até Saul a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi conosco em fortalezas no bosque, no outeiro de Áquila, o qual fica ao sul de Gesimom? Agora, portanto, ó rei, desce, segundo todo o desejo da tua alma em descer, e a nossa parte será entregá-lo na mão do rei. E Saul disse: Benditos sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda, e conheçais, e vede onde é o seu lugar predileto, e quem ali o tem visto, pois foi-me informado que ele age muito sutilmente. Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreita onde ele se oculta, e vinde novamente a mim com a certeza, e eu irei convosco. E sucederá que, se ele estiver na terra, eu o procurarei dentre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e foram a Zife, adiante de Saul, mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens também foram em sua procura, e avisaram a Davi. Então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. E quando Saul ouviu isto, ele perseguiu Davi no deserto de Maom.
E Saul foi para este lado do monte, e Davi e os seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor a Saul, pois Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los. Mas chegou um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi e foi contra os filisteus. Por isso chamaram aquele lugar de Selá Amalecote. E Davi subiu dali e habitou em fortalezas em En-Gedi. 1 Samuel, capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. E sucedeu que, quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos junto ao caminho, onde havia uma caverna, e Saul entrou para cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: Eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. E ele disse aos seus homens: Livra-me o Senhor de fazer isto ao meu senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele o ungido do Senhor. Assim, Davi conteve os seus servos com estas palavras e não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Porém, Saul subiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi também se levantou depois disso e saiu da caverna e gritou para Saul, dizendo: Meu senhor, o rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com a sua face em terra e se curvou. E Davi disse a Saul: Por que ouves tu as palavras de homens, dizendo: Eis que Davi procura te ferir? Eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje na minha mão, na caverna, e alguns me propuseram que te matasse, mas o meu olho te poupou, e eu disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Além disso, meu pai vê a borda da tua capa na minha mão, pois ao cortar a borda da tua capa e não te matar, saiba tu e vê que não há mal, nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim, caças a minha alma para apanhá-la. Julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não estará sobre ti. Como diz o provérbio dos antigos, a impiedade procede do ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto? Uma pulga? O Senhor, portanto, seja juiz e julgue entre mim e ti, e veja, e interceda pela minha causa, e me livre da tua mão. E sucedeu que, quando Davi havia terminado de falar estas palavras a Saul, Saul disse: Esta voz é tua, meu filho Davi. E Saul ergueu a sua voz e chorou. E ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuístes com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. E neste dia me mostraste como tens agido para comigo, ainda mais que quando o Senhor havia me entregado na tua mão,
tu não me mataste. Pois se um homem encontra o seu inimigo, deixá-lo-á escapar? Pelo que bem te recompense o Senhor por aquilo que me fizeste neste dia. E agora eis que bem sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido na tua mão. Portanto, jura-me agora, pelo Senhor, que não cortarás a minha semente depois de mim, e que não destruirás o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa, mas Davi e os seus homens subiram para a fortificação. Salmo 91. A segurança de quem se refugia em Deus. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso, porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação, pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação.